Olá pessoal, aquele abraço. No programa do Ney Paiva de hoje, a gente vai conversar com uma pessoa especial, uma pessoa bacana, jovem, 46 anos, né? E uma pessoa que vai representar Rio Claro daqui a 4 anos, a partir de janeiro, como nosso prefeito. A gente conversa hoje aqui no nosso bate-papo com o nosso querido Gustavo Pericinoto. Gustavo, eu acompanhei a campanha do Gustavo e quero parabenizá-lo, Gustavo. Gustavo que é casado, tem filhos. E uma coisa muito legal que eu acho bacana na política é quando você envolve a família. E você envolveu a família fazendo a política sua para prefeito. Então, um abraço, obrigado por essa oportunidade e parabéns por você levar a família, né, para participar também da campanha política. Eu que agradeço, Ney, a oportunidade, cumprimentar toda a sua audiência, agradecer a você pela gentileza do jovem, né? 46 anos, a gente já está passando um pouco da juventude, mas você é sempre muito elegante, muito carinhoso com a gente. É um prazer enorme estar tendo essa oportunidade de estar aqui, batendo esse papo com você. Bacana. Bom, você vai assumir a prefeitura agora a partir de janeiro. E qual a sua expectativa para encarar a prefeitura, para chegar na prefeitura, para saber como é que está a prefeitura de Rio Claro, que infelizmente é a prefeitura que está num índice realmente muito alto de prefeituras que gastam muito em termos de estado de São Paulo, né? Qual a expectativa sua para 2021? Olha, o desafio de fato será enorme. Nós já sabemos disso, agora com a nossa equipe de transição, nós estamos aprofundando através da coleta de dados para que a gente tenha um raio-x mais preciso da situação econômica financeira da prefeitura. Dados publicados na imprensa nacional o mês passado, o Estadão, por exemplo, cuja fonte é um Tesouro Nacional, deu notícia de que Rio Claro é a quarta cidade mais endividada do país. Não é? Então, uma dívida maior que a cidade de São Paulo, que a cidade de Campinas, de Belo Horizonte, enfim, 5.570 municípios. Essa é uma parte da composição da nossa dívida só, não é a dívida total da cidade. Ali não está incluída, por exemplo, a dívida previdenciária, que o município tem com o Instituto de Previdência. Não é? Nós temos aqui um regime próprio. Os servidores públicos de Rio Claro se aposentam através de um regime próprio, não vão para o regime geral, o INSS. Então, é um desafio enorme. Mas eu tenho dito para as pessoas que são nos grandes desafios que a gente tem grandes oportunidades. Para que a gente possa mostrar serviço e, de fato, tentar entregar uma cidade ao final desses 4 anos um pouco melhor, ou se Deus quiser, muito melhor, que esse é o nosso desejo, essa é a nossa intenção. É por isso que a gente vai brigar, no bom sentido, do primeiro ao último dia do mandato, né, para poder entregar uma cidade melhor. E essa melhora na qualidade de vida do cidadão rio-clarense passa necessariamente, e na minha opinião, prioritariamente, pela recuperação da capacidade de investimento da prefeitura. Então, é diminuir o endividamento e melhorar a margem, a folga orçamentária, para que a gente possa investir na melhoria da qualidade dos serviços públicos aqui na cidade. Correto. Agora vai ser aprovado até o final tem que ser aprovado nesse mês aqui, para o ano que vem, já o orçamento para 2021. 986 milhões, se não me engano, quase um bilhão. É um dinheiro que dá para trabalhar legal, não? É uma receita importante. Rio Claro é uma das cidades, em termos de arrecadação per capita. Se você for pensar quanto é que a prefeitura arrecada e a quantidade de população, a gente é uma das melhores cidades do país. Agora, eu falo para as pessoas duas coisas. A primeira, né, é que não é quanto a gente ganha. Na vida é quanto a gente gasta. Quanto gasta. Então, não adianta a gente ter uma receita estimada, e eu acho que ela não vai chegar a 980 e poucos milhões. Sim. Para mim, o orçamento está superestimado. Porque, na verdade, isso não é o dinheiro. Tem muita gente que acha que esse dinheiro você vai já encontrar ele dentro da gaveta lá. Não, né? Não. Esse dinheiro aqui vai ter que ser arrecadado com pagamento de impostos. Sim. Então, se não tiver pagamento de impostos, né, a coisa não vai chegar nesse valor. É uma mera estimativa também. Sim. E isso você tem um impacto da atividade econômica, você vai ter um impacto da pandemia que perdura. Com certeza. Que está aí até hoje. Então, veja, é uma mera estimativa de receita. A despesa não.
A despesa você já fixa ela, você não está estimando, porque você já sabe que vai gastar X com coleta de lixo, Y com a gestão do aterro sanitário, com a compra de medicamentos. Agora, a receita, ela é estimada e depende de várias variáveis. Não é? Então, de fato, o nosso município tem um orçamento bastante importante, próximo de 1 bilhão, mas como a gente tem gasto mais do que o que a gente tem arrecadado, a situação de Rio Claro é uma situação sempre de dificuldade, Sim. de pouca capacidade de investimento. Você falou a respeito da Previdência, o IPRC de Rio Claro, que existe uma dívida, ao meu ver, impagável, né? E que vai ser um pepino para você resolver na sua administração também, né? Infelizmente, né, e a gente agora, terminada a campanha eleitoral e terminado o debate que se faz necessário, desde que ele seja em alto nível, né, durante o período eleitoral e durante o período pré-eleitoral, de pré-campanha, que hoje está autorizado por lei, eu falo, professor, a gente precisa pensar no futuro. Isso não quer dizer que a gente não vá tratar também do que foi feito no passado. Sim. Não é? E que a gente não precise rememorar as pessoas. Então, vejam, nesses 4 anos, né, eu tive falando com a superintendência do Instituto de Previdência aqui, não foi pago 1 centavo de cota patronal, que é aquela de responsabilidade do empregador, Sim. do patrão. Você, como trabalhador, contribui para o regime previdenciário e eu, como seu patrão, tenho que dar a minha contribuição também. Essa contribuição do patrão, da prefeitura, não foi feita nada. Então, quando o atual prefeito assumiu, existia uma dívida que girava em torno de 79, 80 milhões de reais. Sim. E hoje essa dívida já ultrapassa 250 milhões de reais. Foram quase 200 milhões de reais em 4 anos. A dívida, de fato, hoje, se a gente for pensar num pagamento de curto prazo, ela é impagável. O que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que conversar com a Câmara Municipal, conversar com o Instituto de Previdência, tentar aprovar uma lei, parcelar essa dívida, como o governo federal tem feito, os últimos refis, de 30 anos, 35 anos, e, infelizmente, essa irresponsabilidade cometida, justiça seja feita, não só nesses 4 anos, nos últimos 6 anos, quando a crise no país se instalou, quem vai pagar isso serão os nossos filhos e os nossos netos. Com certeza. Né? E quem vai se aposentar e corre o risco de repente ficar também Se me permite? Sem o direito de Se receber. me permite, segundo o Instituto de Previdência, 3 anos mais administrando a cidade dessa forma, sem contribuir com a cota patronal, em que fechar o Instituto de Previdência. Aí. Hoje nós estamos conversando com o Gustavo Pirissinotto, prefeito nosso aqui de Rio Claro, né? O Gustavo tem acompanhado a campanha que o Gustavo fez, começou como prefeito, né? Depois você foi candidato a deputado, né? E agora prefeito de novo, né? Eu sinto que você tem uma paixão, né, pela política. A minha pergunta é, a paixão é pela política ou pelo poder que a cadeira da política dá para você? Olha, eu sou um apaixonado pela política. Que existe uma diferença muito grande entre política e politicagem, né? Exatamente. Eu nunca escondi isso de ninguém. Quando as pessoas me perguntavam, por que eu resolvi ser candidato, por que eu quero ser prefeito de uma cidade, por que eu quero ser prefeito de Rio Claro, e eu digo o primeiro motivo é porque eu sou de fato um apaixonado pela política. Isso é facilmente verificado. Basta entender um pouco da minha vida que as pessoas vão poder verificar que isso é um fato. Sim. Eu, logo que fui a Campinas estudar, eu sou filho de professores. Meu pai é professor da matemática aqui da Unesp. Minha mãe foi professora da geografia da Rede Pública Estadual de Ensino. E o meu pai, então, como professor da matemática, ele sempre, quando chegávamos em casa, tínhamos que fazer aula de reforço com ele. Então, eu sempre fui um aluno relativamente bom, né, Exemplo. nas áreas de exatas, sempre fui um aluno muito bom. Ontem mesmo eu tive com um professor que foi um encontro muito rememorando histórias, com o professor Gunnar Kelly.
Eu, através de uma bolsa de estudo que ganhei, fiz o colegial no colégio que ele me levou lá o histórico escolar, foto da turma, não é? E batemos um papo muito importante. Então eu fui a Campinas inicialmente para fazer faculdade de engenharia na Unicamp. Por conta dessa formação na área de exatas do meu pai, mas sempre me despertava em mim um sentimento muito forte na área de humanas. Por história, por sociologia. Depois de um ano na faculdade de engenharia na Unicamp, eu resolvi trancar o curso. Me matriculei na faculdade de Direito, na PUC, em Campinas. E à noite, né, eu fiz um novo vestibular na Unicamp, onde eu cursei 3 anos de um curso, 4 anos, não concluí, de Ciências Sociais. Os primeiros 2 anos é um núcleo comum, depois você escolhe se especializar em Antropologia, Sociologia ou Ciência Política. Então, os últimos 2 anos eu fui para a Ciência Política, onde estudamos muito teoria de Estado, teoria de poder, porque sempre fui um apaixonado pela política. E a gente está falando isso de 25 anos atrás, 1995, quando eu entrei na faculdade. Claro que o mundo era outro, o respeito às instituições era outra. Não é? Hoje você vê, você é uma autoridade, um vereador eleito, né? Eu sou um prefeito, já fui secretário e depois também, né, comecei minha carreira e sempre me dediquei ao direito público. Prestei um concurso em Piracicaba, fui procurador do município lá, aí pedi exoneração, fui a Portugal para fazer o doutorado em direito, foram 2 anos lá, mais 6 meses na Itália, como professor visitante numa universidade italiana, fazendo pesquisa. Voltei para cá, fiz um novo concurso público, sou procurador-chefe em Santa Gertrudes desde 2006. E aí fui cedido, 8 anos em Rio Claro, como secretário de Negócios Jurídicos, Itupeva, Gestão Pública, Assuntos Jurídicos. Fui professor universitário de várias universidades aqui, sempre ministrando assuntos e disciplinas ligadas a essa área. Então, a política sempre fez parte da minha vida. Sempre. E quem gosta de política quer participar em algum momento da política. Nos bastidores ou nos holofotes. É que quando eu me apaixonei pela política lá atrás, o mundo era outro, como eu estava dizendo. Hoje as autoridades estão muito sofridas. Você não tem mais autoridade dentro da sala de aula. Os alunos não respeitam os professores. Um vereador na cidade de Rio Claro tinha um respeito enorme, um prefeito na cidade de Rio Claro. Eu fiquei sabendo de episódios, porque sou advogado, de uma audiência recente aqui na vara da Fazenda Pública, em que uma testemunha desacatou o juiz. E teve que... e não aconteceu nada. Então uma inversão de valores. Então, de fato, a política hoje ela está muito difícil, não é? E se você não for um apaixonado pela política, você não sobrevive nela e não consegue enfrentar os desafios. E desafios é o que você vai ter pela frente, né, Gustavo? A gente sabe que serão muitos e a gente tem visto aí que começa agora o ano 2021 com funcionários públicos perguntando e já alguns afirmando, que você já falou que não vai ter nenhum tipo de reajuste, né, de salário, e também pela frente tem os comissionados, né, que já foram praticamente desativados da prefeitura durante agora esse final de ano. E a pergunta é, vai ter aumento de salário? E como é que vai ficar os comissionados? Olha, vamos então só reposicionar, não é? Não foi bem isso que eu disse. Eu não disse que não vai ter aumento de salário. O que eu disse é o seguinte, o atual prefeito, quando aderiu ao Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19, Lei Complementar 173, quando ele aderiu no meio do ano e recebeu 7, 8 milhões de reais, falava-se em 23, 26 milhões de reais, você se recorda, você estava na Câmara nesse período. Acabou que veio 7, 8 milhões de reais. Quando o prefeito pegou esse dinheiro e usou 4 milhões para comprar máscaras e 3 milhões usou para outra coisa, o que é que ele deu de presente para o servidor público? A contrapartida que a lei exigia. Qual era a contrapartida prevista no artigo 8º da lei? Que não teria reajuste zero até dezembro de 2021. Então, o que eu disse foi isso. Eu não disse que eu não vou dar reajuste, o que eu disse é que o prefeito de Rio Claro, né, o prefeito hoje que está afastado, mas o então prefeito de Rio Claro, quando aderiu ao programa federativo de enfrentamento à Covid-19, aquele socorro que o Estado
o governo federal deu aos estados e ao município, uma das exigências para receber o dinheiro era, olha, ano que vem não tem possibilidade de criação de cargo, uma série de exigências. Sim. Uma delas, isso eu tenho alertado a população. Quem garantiu e quem deu reajuste zero ao pegar 7 milhões e gastou 4 milhões em máscaras. Porque eu acho que o servidor público, eu sou servidor público. Meus pais são servidores públicos, falei que são professores, e sou neto de servidores. O servidor público jamais se negaria a prestar solidariedade e dar sua parcela de contribuição para o enfrentamento a uma pandemia. Se ele tivesse que ficar sem reajuste, eu tenho certeza que ele ficaria. Se tivesse pego esses 7 milhões para salvar vidas, né? Sim. Agora, para gastar 4 milhões em máscaras, é isso que eu tenho falado. Uhum. Porque eu sou servidor público, se precisa pegar lá 5, 6, 7 milhões para salvar vidas, se esse dinheiro fosse investido, muito bem, ficar um ano eu daria minha parcela, e eu tenho certeza que o servidor faria isso também. Então, o que eu tenho alertado o servidor público é que o ano que vem o reajuste é zero, mas é zero por conta de uma decisão tomada em junho deste ano, que foi a captação, o recebimento desse dinheiro que vai implicar nisso. E aí também tem relação com a sua segunda pergunta, os cargos em comissão. Primeira coisa, que toda vez que eu toco nesse assunto eu sempre falo, eu nunca fui contra cargos em comissão. Diferentemente do atual prefeito, que em 2016 dizia que ia acabar com isso. Eu sempre defendi, desde que em número reduzido, com salários compatíveis à realidade e em funções de chefia, assessoramento e direção. Isso foi muito tranquilo para mim. Sempre defendi isso. Agora a gente vai ter um desafio, porque por uma má gestão política, você é representante eleito, participou disso. Essa decisão, essa declaração de inconstitucionalidade foi feita em setembro do ano passado, portanto há 1 ano e 4 meses. Sim. Contrataram uma empresa para fazer uma reforma, né? Parece que pagaram 1 milhão e pouco, aditaram esse contrato, chegou a 2 milhões. Aí essa empresa entregou o produto em outubro, novembro, e não sei por que é que foi posto isso à votação às vésperas das eleições. Sim. Quando isso foi posto à votação, né, você estava lá, a eleição não estava adiada ainda. Não. Era em outubro. A gente questionou a respeito desse assunto. E aí você pega uma pandemia. Aí você pega o povo perdendo emprego. Sim. Aí você pega o comércio fechado. O micro, pequeno empresário, olhando para o horizonte falando, eu não vou conseguir voltar. Como Sim. é que o vereador consegue aprovar um projeto de lei que criava, entre cargos e funções de confiança, mais de 800, e gerava um impacto, que segundo cálculos do sindicato, com encargos, é que o prefeito atual nunca pagou os encargos. Mas estava fora da conta dele isso. Quase 30 milhões por ano. Como é que o representante do povo, que ao final da conta que ele está na rua, é o vereador, consegue votar um projeto desse? Então, claro que aí, não é? Até porque, Ney, se você for analisar o projeto de lei, ele tinha algumas questões ali que não iam parar de pé. Não iam parar de pé. Então, o projeto caiu. Você pega, nós estamos aí numa administração que infelizmente destruiu a estrutura administrativa da cidade. Você sabe que para governar, eu sempre defendi isso. Para mim é muito tranquilo. Você acha que esse projeto volta para a Câmara agora, no começo do ano? Esse projeto até pode voltar para a Câmara. Mas você tem um impedimento da Lei Complementar 173, que não permite reajuste para o servidor não vai poder andar na carreira, não tem anuênio, só serve para fins de tempo de aposentadoria, mais nada. Anuênio, sexta parte, gratificação congelado, carreira congelada. Sim. E uma outra contrapartida é a proibição de criação de cargos. Então, não tem o que fazer. Nós temos que conviver com isso. Isso gera um desafio maior, porque você tem um projeto político que legitimamente foi aprovado e foi dado um voto de confiança para a população que precisa ser posto em prática. Sim. E você sabe da importância de pessoas, né, em cargos de chefia, assessoramento e direção, para ajudar na condução da execução desse projeto político. Então, a gente vai ter que trabalhar com o que a gente tem. Está previsto, só a partir de janeiro de 2022, a possibilidade da gente criar uma estrutura, e a gente pretende criar,
A gente pretende que ela dependa da Câmara, dialogando com a Câmara, com os servidores, dialogando com a sociedade. Não é? Eram 800 e poucos cargos e funções, a gente pretende diminuir isso pelo menos pela metade, os 60% disso. Enxugar pela metade os custos, orçamento, porque a gente vai pegar aquele projeto e a gente vai mostrar. Nós vamos calcular e vamos tornar isso transparente. Olha, eram isso, os cargos eram esse, o custo era esse. Então a gente quer reduzir pelo menos 60% disso e apresentar para a Câmara Municipal e tentar executar o máximo daquilo que a gente se propôs a fazer. E além desse problema, ou mais um problema que tem, que é a pandemia, que você já está praticamente quase começando a segunda etapa, né? Que estão se falando por aí, já a partir do ano 2021. Está preparado para isso? Olha, a gente tem que estar preparado, né? É. Você vê que a gente vai falando aqui, né? E parece que você está querendo me desestimular, né, a assumir a prefeitura. Não é isso, não. É uma brincadeira. A gente está muito ciente de tudo isso. Sim. É porque a gente vê um monte de problema pela frente, né? Eu tenho plena consciência. E são esses desafios que nos motivam. Sim, Você já imaginou se a gente conseguir superar tudo isso? É. Como é que a gente vai ficar marcado na história? Bom demais. Então é isso que me motiva, é isso que me inspira, é isso que me faz seguir. E tá muito, muito cheio de vontade, né? Para usar uma palavra que a gente pode nesse horário seu aqui, cheio de vontade para poder enfrentar o desafio. A pandemia, né? Ontem mesmo eu tive uma conversa via Zoom com um grupo. Aqui montaram um grupo de estudos aqui, muita gente, uns pessoal, não sei se você conheceu, o professor Perinotto, o pessoal da Unesp, tem representante da OAB, tem o pessoal do sindicato, eles têm feito reuniões, fazem um boletim semanal sobre o Covid-19. A gente já começou a discutir esse assunto, recebi as escolas particulares, que querem também uma posição do prefeito sobre isso. E o que é que eu tenho dito? Eu tenho estudado muito esse assunto, conversado com especialistas na área. A gente vai tomar essa decisão na hora certa. Não gosto de trabalhar com futurologia, eu sou um cara otimista. Sim. Eu tenho certeza de que a gente vai ter vacina logo e que a gente vai voltar à normalidade o quanto antes. Então, você vai permitir a vacina, né? Você vai permitir a vacina. Eu, claro. Eu sou filho de professor, né? Que é um cientista. E nós estamos sem aula, né? E a gente precisa voltar às aulas, né? Seja de maneira remota ou presencial. Se for presencial, de acordo com o Plano São Paulo, né, que permite 30%, 40%, 50%, até 70% das aulas presenciais. E a gente vai fazer isso com todas as precauções e as medidas necessárias. Né? Voltando a falar não em problemas, mas sim em soluções, né? Secretarias, prefeito. Hoje nós temos 8, né? Tivemos já 18. Entre secretarias, autarquias, eram 19, né? Eram 23, que eu para 19. Isso, 23. E ainda a gente está levantando agora o que é que ficou, né? Mas eu acho que são entre 15 e 17. As secretarias, na verdade, passam por uma solução. A secretaria tem que ser a solução, mas não é um problema, é uma solução para os desafios que a gente vai enfrentar. Mas o que ela não pode é diminuir as condições de trabalho que você oferece para o povo. Né? Porque não adianta você querer reduzir as secretarias e depois você não ter como poder não, a gente não... Essa é uma outra coisa que eu também nunca fui, esse negócio de redução de secretaria, que o atual prefeito prometeu e acabou na prática não acontecendo, porque veja, qual é a economia? É o que eu falo, há muita mística e desinformação, culpa dos políticos. Sim. Né? Pauta das eleições de 2016. Nós vamos acabar com o carnaval para resolver o problema da saúde. Aí, Ney, você acabou de falar aqui uma informação que pouquíssima gente sabe. Qual é o orçamento da cidade de Rio Claro? Sim. Se você sair daqui e tocar no vizinho aqui, ele não vai saber. Não. É muito comum fazer essa pergunta para as pessoas. É uns 30 milhões que a prefeitura arrecada, uns 50 milhões. E eu falei assim, olha, é 1 bilhão. Qual era o gasto com o carnaval? 500 mil reais. Eu não sou matemático, mas dá 0,001% do orçamento. É mais ou menos o que o então candidato, hoje prefeito, falava, era o seguinte, né?
Você, Ney, me permita, né, não revelar quanto que você ganha por problemas de segurança. Vamos fazer de conta que você ganha R$ 1.000. Aí você pega a sua esposa e fala, olha, eu vou conseguir aqui 1 centavo a mais. E agora, você fique tranquilo que a gente vai mudar de vida. É isso que ele dizia. Num orçamento de 1 bilhão, uma despesa que no meu entendimento não é despesa. É um investimento. Há uma diferença no conceito entre despesa e investimento. Então, na minha opinião, fazer o balonismo, fazer a Marcha para Jesus, fazer o Carnaval, fazer a Festa das Nações, é um investimento público que gera receita, gera renda, gera emprego, inclusive. Foram várias artesãs que estão morrendo de fome porque precisam de um festival gastronômico, de uma festa italiana, de uma Marcha para Jesus para expor os seus produtos e poderem oferir renda. Tem costureiras que fazem as fantasias. Você tem um ambulante, você tem muita gente fora da formalidade. Você tem trabalhador que vive na informalidade, que vive disso. E o turismo, em Rio Claro, ele tem como potencial principal a realização de eventos. A gente não tem uma cachoeira, um rio como tem Brotas para fazer, a gente não tem uma praia como tem Santos. O potencial turístico de Rio Claro é a realização de eventos. E o Carnaval, o Balonismo, a Marcha para Jesus, a Black June. Nós temos que ter eventos sempre. Isso traz turista para cá. Ocupa os hotéis, comem nos nossos restaurantes, pagam ISS. Sem dizer que a gente Então, pode usar a lei Rouanet, né? é um investimento, Claro que R$ 500 é muito dinheiro, né? Não é isso que eu estou dizendo. Mas é isso, você pega 1 centavo e fala para sua esposa, ó, mudamos de vida agora. Resolvemos todos os nossos problemas ganhando R$ 1.000 por mês. Então você tem 1 bilhão, é menos do que 1 centavo. Nessa proporção. Então você vê que a gente faz um debate vazio. E essa questão da secretaria é a mesma coisa. Eu vou reduzir secretaria. A Secretaria de Turismo agora vai estar junto com a de Cultura. O que ele economizou com isso? O que ele teve de economia com isso? O cargo de secretário. R$ 100.000 no ano. E o prejuízo para a cultura, que poderia, um investimento bem feito lá, gerar 2, 3, 4, 5 milhões de ISS. Se você tem uma peça aqui, se você tem um evento aqui, e o cara ficar hospedado aqui, comer no nosso restaurante, gastar no nosso comércio. Sim. Então, assim, a gente fica discutindo coisas e a gente passa uma imagem para a população muito equivocada. Eu, graças a Deus, nunca fiz isso. Disputei a eleição em 2016, muita gente, quando terminou as eleições, você também não ganha a eleição, porque primeiro você tem que mentir. O Juninho prometeu que ia revogar a taxa de eliminação, você sabe que ele não vai. Ele prometeu que ia acabar com o carnaval para resolver o problema, você sabe que ele não vai. E você falava que não era assim que funcionava. Você falava que os cargos em comissão, nessa comissão, são bons. Então a gente tem que mudar esse tipo de postura, porque a gente que está na política, a gente também tem que ter um compromisso, não é? Em ajudar na formação do cidadão, porque depois não adianta reclamar do eleitor. Quando a gente sai na rua e é ofendido, é hostilizado. Sim. A gente tem que mudar essa postura. Então, secretaria, a gente precisa ser o seguinte, a gente tem que trabalhar no macro. Pensar maior. Trazer empresa. Que é o que eu defendi durante essa campanha. Legal. Falar em carnaval, nós estamos aí durante essa época de pandemia. Sabemos que as capitais, no caso do Rio de Janeiro, que é a capital do carnaval, esse ano não vai ter carnaval agora em fevereiro, Isso. já adiado. Vai para o meio do ano. Para o meio do ano. Esse programa poderia ser também colocado para Rio Claro? Não tenha dúvida. Se a gente tiver condição agora, a prioridade agora é sanear a prefeitura e tentar fazer uma parceria com a iniciativa privada. Essa é a prioridade número 1. E se tiver que fazer algum investimento, é um investimento calculado na ponta do lápis, para que ele nos dê o retorno. Então nós vamos fazer um evento aqui. Ô Ney, você é um cara do entretenimento, da comunicação, tem programa de rádio, vereador eleito. E muita gente que faz festa na cidade, não tem? Tem festa aqui numa fazenda, não tem? Sim. Tem festa ali no Sobradão, não tem? Tem. Esses caras são o quê? São monges franciscanos? Fazem isso para perder dinheiro? Ou os eventos, as festas dão dinheiro?
Você já viu o cara que faz evento perder dinheiro? Não. Ele Então, vai para fazer um ganhar evento dinheiro. dá dinheiro. Dá dinheiro, lógico. É o que eu estou falando. Você faz um investimento, você tem que pagar. A festa custa para você pôr de pé lá o aluguel da lona, custa lá 300 mil, mas a festa dá dinheiro. Isso é uma coisa que é um debate que assim é uma coisa tão para mim que não entra na minha cabeça. Mesmo porque Então você pode vai fazer um evento terceirizar. como o carnaval, dá dinheiro. É. A prefeitura está precisando de dinheiro. Ou não, não dá. Quantos eventos a gente tem aí que fazem? Então, assim, se a gente puder fazer, a gente vai fazer. Vamos pôr na ponta do lápis para que a prefeitura saia no lucro com isso. Uhum. E dando um emprego, Eu sempre gerando achei renda. que a terceirização seria fantástica para o carnaval. Mas terceirizar, ou se você fizer de maneira correta, Sim. diretamente, tem condição, vende ingresso, patrocínio, né, traz gente, você consegue. Vende os direitos autorais. É só querer fazer, saber fazer, né? Saber fazer. Precisa saber fazer também. Terceirização, já que eu toquei nesse assunto, perguntar a opinião sua como político, como prefeito, como administrador, né? Você acha que a administração pública teria que ter essa terceirização em algumas secretarias? Não, eu sou a favor de você trabalhar primeiro com o terceiro setor, não é? Que são entidades como organizações sociais e também de maneira terceirizada naquilo que precisa. Serviços essenciais, não. Serviços essenciais de Estado, né? O serviço, a coleta de lixo é um serviço essencial. Esse eu defendo que seja terceirizado. Serviços essenciais de Estado. Então, eu acho que a educação, né? Eu acho que questões de saúde, políticas de saúde pública têm que ser políticas feitas pela cidade, de assistência social. Agora, o resto, né, eu defendo. Eu vou propor, nos meus primeiros 100 dias, quando nós fizemos um balanço dos primeiros 100 dias, nas ações de 100 dias, a gente vai propor um grande pacto com a cidade. É o pacto que a gente quer dar um presente para Rio Claro quando ela fizer 200 anos. Eu estava em Piracicaba em 2000, quando Piracicaba celebrou um pacto com a Caterpillar, com a Raizen, com o SEMAI, com a prefeitura, com o CIESP, com a CIRC, com as igrejas. Foi feita uma agenda lá, Piracicaba 2010. Piracicaba não virou essa potência à toa. Foi planejado, e os planejamentos têm que ser de curto, médio e longo prazo. É que o prefeito não vai colher o resultado daqui a 10 anos. Mas a gente tem que parar de pensar pequeno, tem que parar do prefeito ser eleito, querer ser reeleito e depois 4 anos voltar a ser candidato a prefeito de novo. A gente vive num caciquismo político em Rio Claro que tem sido pernicioso. Nos últimos 30 anos, o que tem acontecido com a gente? A gente fica na janelinha, vendo Piracicaba voar, vendo Limeira voar, Guarararas. Estagnado. Você tem um assessor seu, Silvaquinho, eu quero mandar um abraço para ele aí. Sim. Não é? Que você vê ali, Araras agora está voando. Até quando a gente vai ficar nisso? Porque esse caciquismo, esse olhar de visão curta, a gente tem que planejar para o futuro. Então a gente vai fazer um planejamento, uma agenda de 7 anos, não é de 10 anos. Por que 7 anos? Porque nós estamos com 193 anos, faremos o nosso bicentenário. Nós temos um pacto pelo bicentenário da cidade, que vai ultrapassar o meu mandato. Então a gente vai apresentar isso nos primeiros 100 dias, que é um programa de ressarcimento dos investimentos, que eu falei muito. Eu levei isso, pusemos em prática em Itupeva, 1,5 bilhão de investimentos em Itupeva. A gente quer trazer para cá, eu estou indo agora ver a experiência lá do litoral, né, de um parque tecnológico acoplado a um aeroporto. Era para vir em Limeira, não teve oportunidade aqui, porque o prefeito não teve condição, a gente também não tem, temos que pensar como fazer, fazer apropriar uma área, asfaltar uma pista. 17 mil empregos, né? Mas é um projeto de 7 anos. Sim. Então não adianta eu pensar só, se eu for reeleito, se eu não for reeleito, não é isso que está em jogo. Não é isso que está em jogo. A gente o futuro da tem que cidade. vir fazer algo, deixar um legado. Mais do que você deixar, a gente vai cuidar, vamos pintar a sarjeta, vamos tapar o buraco. A gente vai discutir como repavimentar a cidade toda. Quanto é que os deputados vão mandar de dinheiro? É 40 milhões? Está faltando 10 milhões? Vamos fazer um empréstimo de 10 milhões. Mas vamos recapear durante 3 anos. Vamos tapar os buracos, vamos fazer essas pontas de bairro aí. Vamos asfaltar os 2 bairros, 3 bairros que estão faltando. Se tem que prestar 15 milhões, vamos emprestar. Prioridade qual que é? Eu já liguei, eu mandei ontem, assinei ontem. A Natália está aqui, a minha assessora.
Assinei ontem 130 cartas. Eu mandei para todos os deputados federais, para todos os deputados estaduais, um pedido para colocar emenda, as emendas impositivas, nos orçamentos do Estado e da União, em infraestrutura, custeio de saúde e esporte e cultura e turismo. Sim. Eu mandei para todos os deputados, para todos, relatando a importância de Rio Claro, o compromisso que a gente tem, e abrindo as portas da cidade para quem mandar. Então, se vier 30, 40 milhões e faltar 5, vamos fazer um empréstimo de 5. Agora, Ney, isso precisa ser feito no primeiro semestre. Não dá para expor o vereador e querer fazer um empréstimo de 60 milhões no ano eleitoral. Véspera de uma pandemia, com a prefeitura sem ter feito nada. Isso você tem que fazer no início e daí mostrar o resultado. Então, isso que a gente pretende fazer. Então, é um plano que a gente já está organizando. A gente quer fazer concessões para responder efetivamente isso. Concessões. A gente vai fazer uma grande concessão. Nós vamos propor 3 grandes concessões e você vai ver a economia que a gente vai ter. DAI é um problema para você também, né? DAI, BRK. O DAI, BRK é um problema, mas ali a gente não tem como mexer. Não tem como resolver? Não tem como mexer. Não há clima político, e eu também sou contra a privatização do serviço de água. Isso a gente não vai acontecer. Mas cidades que, como Santa Gertrudes, Cordeiro, Deu que certo. fizeram Limeira... Mas o claro não foi feito, né? Mas não daria para fazer agora, prefeito? Eu acho que agora... Você vê, você está na metade de uma concessão. Sim. Estão 17 anos para acabar, mais ou menos. Como é que faz? Como é que você faz isso? Daí, você vai fazer uma concessão de 30 anos na água e fica metade no esgoto para a prefeitura. É uma loucura, né? Vender um carro sem motor, seria isso? É, vender o carro faltando um pneu. É, né? Ele até anda. Mas não do jeito que vai, né? Porque do jeito que está aí na situação... Está faltando um pneu, está faltando uma porta. Entendeu? Ele vai andando, mas assim, agora... Aí o pneu fura, você tem que trocar o pneu, o carro andando. Ali não. Ali no DAI a gente não vai fazer nada. O que a gente vai fazer, a gente vai dar, que é o que eu estou trabalhando, né? Tem um pessoal da Unicamp, que é uma empresa fixada no Parque Tecnológico da Unicamp, que vai fazer um trabalho pro bono, de graça para a gente. Inicialmente na saúde, de melhoria dos processos de gestão. E pretendemos fazer isso no DAI também, para que a gente possa melhorar a gestão e tocar isso até que essa fase... Agora, nos outros serviços, que a gente já tem terceirização, já tem... Por exemplo, a coleta de lixo. Hoje a gente tem coleta de lixo, tem operação do aterro sanitário, você tem gestão dos ecopontos, dos reciclados, você tem o que a gente chama de limpeza pública, capina, roça, poda, limpeza de bueiro, não é? Então, isso, se você junta tudo numa concessão, você vai lá, você é vereador, veja quanto é que gasta nesses contratos. Sim. Eu garanto a você, o que nós vamos propor, e a gente vai reduzir metade. Hoje é cerca de 40 milhões, a gente vai inicialmente 20 milhões gastar com isso, e com planejamento para daqui 5 a 10 anos, a gente quase não gasta nada. Uhum. A agricultura é complicado, porque ela não consegue dar a manutenção necessária que a cidade precisa. Obras, a gente sabe que ela está totalmente, praticamente desativado aí, que a gente vê buraco para tudo quanto é lado. Eu não sei se seria essas as parcerias que você teria em mente. Saúde, como o senhor colocou, pode ser que esteja, né, tem uma parceria do Estado, sei lá, alguma coisa mais séria. Mas aí a gente entra também no setor de transporte. Né? O transporte coletivo nosso é caro e é ruim. Né? Tem condições de fazer alguma mudança? A gente precisa, tem condições, mas depende de apoio da Câmara Municipal. A concessão deve se encerrar agora em dezembro do ano que vem, vai precisar fazer uma nova licitação, embora tenha sido aprovado. A Câmara está sendo votado no Senado entre essa semana aqui um auxílio, né? Porque com essa pandemia as empresas de ônibus sofreram um baque muito grande, então o governo federal deve mandar um auxílio para ajudar os municípios no subsídio dessa perda de receita que os concessionários do país todo, os permissionários, concessionários do país todos tiveram. E uma das formas de compensar essa perda é a prorrogação automática, isso está previsto no texto da lei, está no Senado. A gente precisa aguardar isso primeiro. Caso isso não seja aprovado, não venha desse jeito, a gente pretende fazer uma concessão. Mas agora veja,
a concessão em Rio Claro, ela é de 5 anos. Mas você tem que fazer um investimento para trazer um ônibus padrão de Nova York de 250 milhões. Não tem problema, a gente pode exigir isso. Agora, quem é que vai pagar essa conta? É o usuário. Então, se você faz uma exigência muito grande e você tem que diluir o investimento em 5 anos, a tarifa vai lá em cima. Então, passa também por você modelar uma concessão que não seja mais em 5 anos. A Câmara tem que aprovar uma concessão como é, de 20 anos. Porque daí você dilui o investimento em 20 anos, isso tem impacto também na tarifa. Sim, com certeza. Porque senão fica antieconômico. Então tem solução. A solução é essa. Agora precisa ser aprovado, a gente vai propor isso também, que a gente faça uma concessão mais de longo prazo, porque você pode exigir qualidade melhor, porque você tem mais tempo para recuperar o investimento. Porque também ninguém vem aqui fazer investimento no transporte ou pôr dinheiro para perder dinheiro. Não, isso é uma lógica, né? Então você tem que dar condições de remunerar adequadamente o parceiro. Ou você subsidia, ou você fixa uma tarifa de forma que ela seja compatível com o que as pessoas podem pagar, mas fazendo uma equação econômica financeira, diluindo o investimento ao longo de mais tempo. Que é o que a gente pretende discutir também. Isso está também no nosso plano de 100 dias, que a gente vai apresentar à Câmara Municipal. Correto. Estamos conversando com ele, né, o prefeito eleito de Rio Claro, mais de 30 mil votos, não é, Gustavo? 33.015. 33.015. 33.015. Isso daria o quê em porcentagem de... 36% dos votos válidos. 36% dos votos válidos, né? 36%. Logicamente, os desafios são muitos, né? A gente tem várias e várias perguntas para fazer para o prefeito, uma curiosidade danada de conhecer, né, os seus pensamentos, a sua vontade de querer fazer com que Rio Claro fique cada vez melhor. Voltando só um bocadinho no assunto de secretários, né? Eu sei que você está fazendo agora essas escolhas, essas transações para poder realmente completar secretarias com os secretários. Qual vai ser a sua política nesse ponto? Vai escolher a parte técnica, a parte política? Como é que vai conseguir juntar A as gente duas? ainda não pensou, né? Agora é prestação de contas. O adiamento das eleições trouxe um desafio maior. Nessa época, a prestação de contas já estaria encerrada, a transição já estaria iniciada e bastante avançada, e agora, final de novembro, começo de dezembro, você estaria montando o governo. Então, o adiamento das eleições, ele trouxe um desafio. A gente está fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, priorizamos a prestação de contas, que ainda não se encerrou, se encerra no dia 15. A gente montou a transição. Então, montamos uma transição com equipe técnica. Boa parte dos que estão na transição não vão fazer parte do governo. Não é? O critério foi técnico. E nós temos uma equipe de retaguarda. Nós temos especialistas na área de assistência social, especialistas na área de educação, especialistas na área de habitação, uma equipe de retaguarda técnica que se reúne com a equipe de transição e que vai analisar, porque a gente tem que montar uma equipe grande por conta do encurtamento do tempo. E agora, Ney, o próximo passo é pensar na formação do governo. Que governo? Porque se a gente não tem cargo. Também não vamos nomear o quê? 40 pessoas? 20, 30, 40, 50 pessoas? Essa é a herança que a gente recebeu. É uma bela herança. É uma herança. Então também não precisa, né? É um dia a gente pensa, porque antigamente não, né? Eram 800 cargos. Sim. Então agora, 800 cargos você precisa de uns 6 meses para pensar. Sim, sim. Agora sobrou o quê? Terra arrasada. É curto, mas também Mas deixa eu te falar, né? Não complicado. faltarão oportunidades para a gente voltar aqui. Sim. E é sempre um prazer, será sempre um prazer estar ao seu lado, toda vez que você me convidar para estar aqui. Então a gente vai aprofundar esse papo, não tenha dúvida nenhuma. Beleza. Eu só queria deixar no ar, porque eu trabalhei 4 anos para isso, não consegui, né? Porque eu quero essa independência de Rio Claro com Piracicaba e Limeira, né? Hoje a independência praticamente também com Araras. Quer dizer, eu acho que o Rio Claro tem condições suficientes de se viver com o potencial dela. E eu acho que no setor de saúde a gente depende muito de Piracicaba e Limeira. Eu sempre busquei trazer para cá a radioterapia. E eu gostaria de propor agora publicamente isso, que você pelo menos encabece isso, para que a gente possa transformar isso numa realidade, porque tem
muitos e muitos pacientes que saem de madrugada aqui de Rio Claro, fica Sim. praticamente o dia todo em Campinas, em Piracicaba ou na cidade de Limeira. E é sofredor, né? O cara já está com câncer, não tem que viajar, depender de transporte, depender de outras cidades. Então, que seja uma realidade para Rio Claro. Não tenha dúvida, Ney. Fico feliz de saber, e já sabia do seu compromisso com esse desenvolvimento da cidade. Rio Claro precisa voltar a ser protagonista, Sim. protagonista regional. A gente não pode aceitar passivamente o que está acontecendo com a cidade. A gente tem que se doar para que isso aconteça, mesmo que isso custe as eleições daqui a 4 anos, a gente vai fazer isso. E eu estou convencido de que a recuperação da capacidade de investimento da cidade, passando por esses grandes projetos de reestruturação, projetos estruturantes que a gente quer fazer, vai nos permitir não só a radioterapia, mas também outros serviços importantíssimos que a cidade precisa. Então a gente precisa dar a gente precisa primeiro fazer a nossa lição de casa, resgatar a credibilidade de Rio Claro, porque ela está muito abalada, com o noticiário de rede nacional recente e passado. Isso afeta muito, né? Que empresário que quer vir aqui, que grande empresário quer vir aqui para uma cidade como essa. Moralmente fica mal. Qual a história que Rio Claro está contando para o país? O que é que a gente está construindo? Qual é o patrimônio moral? Qual é a contribuição que a gente... Então a gente precisa mudar isso. Vamos fazer a lição de casa para que a gente possa, e se Deus quiser, e com seu apoio, com a sua ajuda, não é? Com toda a sua experiência, conto com você também, para que você nos auxilie, para que a gente consiga vencer essa batalha quanto antes. Olha, a gente vai voltar a conversar, porque o papo está esticando, vai esticando cada vez mais, tem um monte de perguntas para fazer. A tia Rosa está me dando sinal lá, você não fez essa pergunta que eu pedi para fazer. A Natália falou, vamos parar logo esse papo, que já passou do tempo. Sei que você está cheio de compromisso para fazer. A gente vai voltar. E o próximo papo, que eu tenho certeza que vai ser muito rápido, esse papo aqui com o Gustavo, a minha curiosidade, que até hoje ninguém conseguiu me responder, por que Rio Claro não traz empresas? Isso a gente vai precisar de mais um programa de 1 hora. E eu sei por quê. E eu sei por quê, e eu sei como é que a gente vai fazer para acabar com isso. Então, beleza. Nós precisamos de emprego, né? O povo precisa de emprego. O povo não tem que sair de Rio Claro para trabalhar em outra cidade, né? Temos que dar condições para o povo trabalhar aqui. Ganhar o dinheiro nosso aqui e pagar nossos impostos aqui. É isso. Gustavo, felicidades. Obrigado, Ney. Obrigado, viu? Saúde. Próxima Sucesso. vez eu venho sem a Natália aqui, a gente fica mais tempo. Obrigado, Natália. Beijo, tia Rose. Beijo, tia Rose. Obrigado, viu? Tá? Júlio, Um abraço, Silvio. pessoal. E um abraço a todos vocês.